A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra e da rubrica A Vida Continua. Mais uma semana se passou e para muitos mais uma semana de férias terminou. Bom, mas a vida é assim mesmo. Cada coisa no seu lugar. É preciso descansar um pouco para dar valor a outras coisas e assim a vida, com estes contrastes, vai-nos levando para o aprendizado da valorização das coisas, das pessoas, enfim, de tudo o que nos rodeia. Hoje gostaria de falar um pouco, meus caros amigos, sobre o que é o espiritismo, de facto, porque ainda, além dos preconceitos que existem, existe muito desconhecimento, muita confusão. Julga-se que o espiritismo é mais uma seita, é uma religião nova, que são aquelas pessoas que estão na rua a distribuir papéis, que dizem o mestre tal, um grande cientista com poderes fortes para resolver todos os seus assuntos pessoais, amorosos, a separação de casais, atrair o ser que se ama, enfim, etc, etc, etc. Existe, de facto, uma grande confusão. Existem os médiuns, esses médiuns que dão consultas, que se dizem espíritas, portanto isso é falso. Existe todo um universo paralelo ao espiritismo, que é único, que é real. E tudo e muitas coisas que são feitas, são ditas, por exemplo, como o caso destes nossos irmãos, que merecem todo o nosso respeito, mas que vão por vias enviesadas, cobrando às pessoas e muitas vezes enganando-as. Isso não é tudo menos espiritismo. Eu atrevo-me a afirmar que isso, muito do que acontece, muito do que as pessoas julgam ser espiritismo, não é nada mais, nada menos do que charlatanismo. É muito diferente, meus caros amigos. Colocam-nos várias questões, quer aqui, através do programa da rubrica A Vida Continua, quer na Associação Espírita de Xerense, perguntas estas, muitas feitas por escrito, e são anónimas. Uma delas que vos trago, e para verem que não se enquadra no âmbito da doutrina espírita, mas vou ler com todo o respeito que merece esta questão, porque todas as questões são pertinentes. Todos nós estamos em patamares evolutivos diferentes. Portanto, temos compreensões também diferentes da realidade. Portanto, é de respeitar tudo e todos. E a questão é a seguinte. Diz assim: em julho de 2021 vou dar início a uma nova caminhada profissional. Vou conseguir manter e salvaguardar o meu compromisso de sustento e cuidados necessários da minha família, sendo minha prioridade manter o bem-estar, base essencial dos meus filhos e esposa? É uma questão que este nosso irmão coloca. Bom, o espiritismo, a doutrina espírita, caros amigos ouvintes, não faz adivinhações. Isto não faz sentido. Nós esclarecemos sobre a vida, sobre as leis divinas, sobre o livre-arbítrio, sobre de onde vimos, porque estamos aqui, porque é que sofremos e para onde vamos após a morte do corpo físico, entre outras coisas. Mas é preciso que, de facto, esclareçamos aqui uns pontos essenciais. Todo aquele que diz que a doutrina espírita é coisa do diabo ou é uma seita satânica, não sabe minimamente o que é que está a dizer. E o que é mais absurdo, caros amigos e ouvintes, é criticar-se algo que se desconhece. Existe muito treinador de bancada, existe muito pseudo-sábio que opina sem saber o que está a dizer. A pessoa que assim faz só se cobre de ridículo, porque eu aposto que quem estudar de uma forma aprofundada a doutrina espírita não encontrará pontos pelos quais criticar.
Pode ter muitas dúvidas, isso é certo, mas criticar... A doutrina espírita, caros amigos, está na natureza. É a lógica pura. Bom, mas então o que é espiritismo? O espiritismo, caros amigos, é o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, portanto, seres como nós que estão num nível mais evoluído. E esses princípios, esse conjunto de princípios, estão contidos nas obras codificadas por Allan Kardec, que não fundou a doutrina espírita. Ele codificou as mensagens que foram obtidas através dos tais intermediários ou médiuns. E esses princípios constituem a codificação espírita. E encontram-se em 5 livros, a saber, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e o livro intitulado A Gênese. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, ou dizer que o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e porque está na terra, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. O que é que revela a doutrina? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o objetivo da nossa existência e qual a razão de dar e qual a razão da dor e do sofrimento. Qual é a sua abrangência, trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo o que o cerca. O Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os seus aspectos fundamentais da vida, tais como o científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social. Quais são, caros amigos ouvintes, os seus ensinos fundamentais? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. É eterno, imutável, imaterial, único, omnipotente, soberanamente justo e bom. O universo é a criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Além do mundo corporal, que é a nossa habitação, que são todos os homens, existe o mundo espiritual, que é a habitação dos espíritos desprovidos já do corpo carnal, que ficou cá na Terra pelo seu falecimento. No universo há outros mundos habitados com seres de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. O homem é um espírito, portanto, num corpo material. O perispírito é o seu corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. É o corpo espiritual que referia Paulo de Tarso. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Estou-me a referir a todos nós. E eles constituem um mundo dos espíritos que pré-existe e sobrevive a tudo. Ou seja, mesmo, e isto não vai acontecer, mas mesmo que acontecesse, imagine que o planeta Terra explodia. A vida continuava. Porque pois, o nosso verdadeiro lar não é aqui, no planeta. Somos espíritos, o nosso verdadeiro lar é no plano espiritual. Mas não se preocupem, a Terra não vai explodir. Os espíritos são criados, todos nós somos criados simples e ignorantes. E eles evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. E isso, meus amigos, é o destino de todos nós,
Um dia gozaremos de inalterável felicidade. Mas, como disse Jesus, a felicidade ainda não é deste mundo. Apesar de nós estarmos sempre a fugir da realidade, em busca dos prazeres que são momentâneos, para estarmos constantemente felizes, mas isto não é possível ainda. Os espíritos preservam a sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação ou de cada vida corporal. Ou seja, seremos indivíduos para todo o sempre, só que cada vez mais evoluídos em termos intelectuais e em termos morais. Os espíritos reencarnam tantas vezes quantas forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Ou seja, se nós quisermos adiar as provas, nós iremos ter que cá voltar, aqui ou noutro mundo, que se coadune com a nossa condição evolutiva. E quanto mais adiarmos, pior será, porque vamos atrasando a nossa caminhada na evolução. E quanto mais acertarmos, tanto melhor será para nós. Bom, mas isto são escolhas. Aí cada um é livre de o fazer. Nós, espíritos, evoluímos sempre. Estamos em constante e infinita evolução. Em suas múltiplas existências corporais, podemos estacionar, mas nunca regridem. Nunca o espírito regride. Nós nunca voltamos para trás no conhecimento. Tudo que já abarcamos fica connosco e acompanha-nos e vai sendo aumentado à medida que vamos fazendo experiências e tendo comportamentos diferentes, estudando, aprendendo. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que os espíritos façam para chegar à perfeição. Quando falo de espíritos, como já entenderam, falo de todos nós, no universo. E não apenas nesta morada, porque existem muitas moradas, como sabem, na casa do Pai. Os espíritos pertencem a diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima, mas que continua sempre, mas é uma perfeição já muito adiantada, são puros, mas, no entanto, continua como Jesus continua sempre a progredir. Existem a escala dos bons espíritos, nos quais o desejo do bem é o que predomina, e existem os espíritos imperfeitos, nos quais nós estamos ainda todos inseridos neste planeta Terra. Existem os espíritos imperfeitos que são caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores, que é transversal ainda a toda a humanidade. As relações dos espíritos com nós, homens, portanto, espíritos são aqueles desprovidos de corpo carnal, não são seres abstratos. Somos nós quando passarmos para o plano espiritual, após quando sairmos pela porta do túmulo. Portanto, as relações dos espíritos, dos nossos irmãos que estão no plano espiritual connosco, homens, são constantes e sempre existiram estas relações. Os bons espíritos atraem-nos para o bem, sustentam-nos nas provas da vida e ajudam-nos a suportá-las com coragem e resignação. Já, por outro lado, os espíritos imperfeitos nos induzem ao erro. E aqui é preciso ter muito cuidado com as nossas sintonias mentais, porque eles ligam-se. Assim como vocês, caros amigos, estão agora ligados no Rádio Clube de Angra, estão nesta frequência, existem muitos que estão noutras frequências. Eu gosto do Rádio Clube de Angra, vou-me ligar ao Rádio Clube de Angra. E como eu, existem milhares de pessoas que estão ligados nesta mesma frequência. E os espíritos imperfeitos só aguardam que nós estejamos na mesma frequência que eles, para isto mesmo, para nos induzirem ao erro. Porque eles sentem prazer nisso. Ainda estão, como estamos nós, ainda muito ligados, digamos, mais às nossas paixões do que propriamente ao amor que nos elevará para níveis morais
mais altos. Jesus, caros amigos e ouvintes, Jesus, ao contrário do que muita gente diz em relação à doutrina espírita, que é coisa do diabo, não é? Jesus é o guia e modelo para toda a humanidade. E a doutrina que ensinou e exemplificou é a expressão mais pura da lei de Deus. Portanto, para a doutrina espírita, Jesus está no centro. A moral do Cristo, contida no Evangelho, é o roteiro para a evolução segura de todos os homens. E a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. E a humanidade está como está hoje porque se desviou a passos largos deste mesmo Evangelho. Porque aqui, meus amigos, neste manual da moral por excelência, está tudo. Estão todos os conselhos que nós deveríamos seguir para sermos mais humanos, para que houvesse mais humanidade, mais solidariedade. E nós fugimos do Evangelho e abraçamos a tecnologia. A tecnologia não é má. Depende do uso que nós fazemos dela. Mas estamos muito esquecidos do Evangelho. E o Evangelho deveria voltar, como vai voltar. Se não for pelo amor, será através da dor. O Evangelho irá voltar às nossas casas, para que as nossas casas transformem em lares. E os lares só se formam sob bases harmónicas, de paz. O homem, todos nós, possuímos o livre-arbítrio para agirmos, mas respondemos pelas consequências das nossas ações. E é preciso ter muita atenção nisto. E consequências, eu faço aqui um parênteses, consequências não têm uma conotação pejorativa. Todas as nossas ações provocam uma consequência. Podem ser boas ou nem por isso. Depende da semente que nós lançamos. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. Nós não estamos aqui a falar de infernos e céus eternos, não. São situações, são estados mentais que nós levamos para o lado de lá, para o lado do invisível, quando partirmos deste mundo. Nós iremos para onde estiver o nosso tesouro. Estou apegado aos bens materiais ou estou mais interessado agora em amealhar os tesouros que nem as traças, nem a ferrugem irão corroer? A prece, a oração, é um ato de adoração a Deus. Está na lei natural e é o resultado de um sentimento inato no homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. A prece, caros amigos e ouvintes, a prece torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Aqui, caros amigos e ouvintes, está um resumo muito resumido da doutrina espírita. E como já repararam, esta questão que vos li no início e que merece mais uma vez todo o nosso respeito, porque é de um irmão nosso, que tem a ver com o que será dele daqui para a frente, isto nada se enquadra no âmbito, na abrangência dos esclarecimentos espíritas. Porque nós, espíritas, que seguimos esta doutrina, não adivinhamos o futuro. A única coisa que nós temos controle é sobre as nossas escolhas, sobre a vida dos outros, sobre aquilo que os outros pensam, sobre o clima, sobre as coisas exteriores. Nós não temos controle. É por isso que um sábio da antiguidade nos disse:
E está escrito no templo de Delfos, na antiga Grécia, que é o conhece-te a ti mesmo. É nisso que nós temos que orientar cada vez mais a nossa consciência para o autoconhecimento. Porque isso, caros amigos, fará toda a diferença. Conhece-te a ti mesmo. E começaremos aos poucos a respeitar mais os outros. Porque nesse autoconhecimento iremos descobrir as falhas que nós apontamos nos outros e que nos julgamos superiores a eles. Todos nós somos imperfeitos, estamos todos no mesmo barco. Vamos nos respeitar uns aos outros. Mas adivinhar o futuro? Não. Não faz parte. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, da rubrica A Vida Continua, ficamos hoje por aqui, não sem antes vos deixar aqui uma pequena mensagem do livro Vida Feliz, ditado por Joana de Ângeles, para meditarmos durante esta semana. Diz assim: guia-te sempre pela decisão que produza menor soma de prejuízos a ti mesmo e ao teu próximo. Antes de assumires compromissos, reflete a respeito dos possíveis resultados e mais facilmente saberás eleger aqueles que te proporcionarão melhores frutos para o futuro. Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as, porquanto ninguém poderá ser feliz erguendo a sua alegria sobre o infortúnio do seu próximo. Isto equivale a dizer: não faças ao outro aquilo que não gostarias que ele te fizesse. O que hoje percas a favor de alguém, amanhã receberás, sem prejuízo de ninguém. E termino com um conselho. Antes de julgarmos, seja lá quem for ou o que for, que tenhamos, pelo menos, algum conhecimento de causa. Estudemos. Trabalhemos, olhemos para os nossos preconceitos. Esses preconceitos já estão ultrapassados. Vamos estudar os novos, os atuais. E mais uma vez digo, aquele que estudar e conhecer a doutrina espírita dificilmente terá matéria para criticar de forma destrutiva. Caros amigos e ouvintes, deixo-vos aqui com um grande abraço do Pedro Silva. Marcamos encontro para o próximo sábado e não se esqueçam de darem o primeiro passo em direção à vossa própria felicidade. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.